Capítulo 15. As bodhisattvas da aspiração e da ação. A bodhisattva possui duas vertentes, uma ligada ao bem-estar dos outros seres, ou compaixão, e a outra ligada à iluminação ou sabedoria. Nós aspiramos à iluminação não apenas para escaparmos do samsara, mas também para beneficiarmos todos aqueles que nos virem, nos ouvirem, nos tocarem ou se lembrarem de nós. Agora, pode ser que tenhamos a capacidade de ajudar 10, 100, 1000 ou, se formos famosos, possivelmente 100 mil ou mesmo milhões de pessoas. Mas isso não é o suficiente. O número de seres que sofrem por todo o samsara é ilimitado. Quando praticamos, podemos cultivar uma dentre 3 categorias de bodhisattva. Chamamos a primeira de atitude do pastor, pois nossa motivação é a de seguir aqueles que guiamos à iluminação. Assim como um pastor que segue atrás do seu rebanho depois de fazê-lo passar por uma porteira. Chamamos a segunda de atitude do barqueiro. Ao cruzar um rio, o barqueiro chega à margem oposta, ao mesmo tempo que seus passageiros. Do mesmo modo, você e todos os demais seres caminham juntos para a iluminação. Em termos realistas, porém, a fim de libertar os demais seres dos ciclos da existência, você precisa primeiro libertar a si próprio. Da mesma forma que um rei primeiro assume o trono e então governa o reino com sabedoria. Em sua prática, você aspira a alcançar o estado búdico para se tornar capaz de libertar os outros seres do samsara. E isso é conhecido como a atitude do rei. Nós cultivamos uma ou outra dessas formas de bodhisattva para nos contrapormos ao apego, ao eu, em seus vários graus, pois esse é o maior de todos os impedimentos à iluminação. Ou seja, o apego é o maior obscurecimento mental para nós, para a iluminação. O desejo de alcançar a iluminação para nós e para todos os seres é chamado de bodhisattva da aspiração. Embora seja essencial à nossa prática, ela por si só não nos levará à nossa meta. A bodhisattva da aspiração é como olharmos para o vasto oceano do samsara e querermos chegar à margem oposta, levando também os outros seres. Se não dispusermos de um barco ou de um meio para impulsionar esse barco, por mais forte que seja a nossa aspiração, não cruzaremos o oceano. Precisamos também nos engajar de forma ativa. Temos que, de fato, ingressar no caminho da prática. Damos o nome da bodhisattva de ação ao uso amplo de métodos que reduzem e purificam a negatividade dos pensamentos e ações e que estimulam qualidades positivas. Para que a gente possa chegar ao estado búdico, levando também os outros seres, deve-se ter o reconhecimento da verdadeira natureza da mente. Esse é o caminho do Bodhisattva, um método para incorporarmos a Bodhisattva a todos os aspectos da nossa vida. É a prática das 6 perfeições e paramitas, a generosidade, a disciplina moral, a paciência, a diligência, a concentração e o conhecimento transcendente. Então, as 6 perfeições se chamam paramitas: generosidade, disciplina moral, paciência, diligência, concentração e conhecimento transcendente. Alguém pode escrever aqui essas 6 perfeições? Disciplina moral, paciência, diligência, concentração
e o conhecimento transcendente. Então vamos falar da primeira paramita, que é a generosidade. A generosidade afrouxa o nosso apego às coisas às quais nos prendemos. Há a generosidade material também, de compartilhar comida, roupa e demais bens tangíveis. A generosidade espiritual é de conferir ensinamentos espirituais e proporcionar proteção contra o medo e abrigo àqueles que sentem medo. E a generosidade de esforço, em que damos livremente nosso tempo e energia, bem como nossa fala, para compartilhar, ensinar, aconselhar e expressar amor e bondade em benefício dos outros. Toda boa fortuna que desfrutamos atualmente é fruto da nossa generosidade passada, com a qual podemos agora nos regozijar, compartilhando-a com os outros. Vou falar então da segunda paramita. Na prática da disciplina moral, examinamos continuamente a nossa motivação, para ter certeza de que estamos usando o corpo, a fala e a mente com habilidade, e não apenas nos abstendo de causar o mal, mas também proporcionando ajuda. Além disso, empenhamo-nos em criar condições que nos permitirão produzir o maior grau de benefício, aprendendo o que precisamos aprender, reunindo os recursos necessários e assim por diante. E por fim, mantemos-nos incansáveis em nossa disciplina. Então aqui hoje vimos aprofundar as bodhisattvas da aspiração e da ação. E aqui nesse livro a gente deixa claro que existem esses dois tipos, que um está ligado a gente sentir o bem-estar dos outros seres, ou seja, a gente sentir compaixão, e a outra está ligada à iluminação e à sabedoria, certo? Uma compaixão, bem-estar dos seres, e a outra iluminação e sabedoria. E que a gente, quando a gente aspira à iluminação, a nossa intenção não deve ser apenas escapar do samsara, mas para a gente poder beneficiar outras pessoas com tudo isso. Sempre que as pessoas também, se a gente escapou disso, com certeza aquilo que a gente fala, ouve, toca, né, as pessoas vão se lembrar da gente, e isso vai ser uma inspiração para o outro, né? E a gente pode ter a capacidade de ajudar muitas pessoas. E aqui também falam muito importante, que em termos realistas, a gente, na verdade, precisa perceber que precisamos primeiro libertar a nós próprios. Da mesma forma que um rei assume o trono para poder então governar. Em algumas teorias, em algumas filosofias, se fala inclusive, eu acho que a Cabala também fala assim, não tem um aprofundamento nenhum na Cabala, mas a gente pode olhar o nosso corpo dentre todas as esferas do nosso corpo, nos 7 corpos, e imaginar que isso é o nosso próprio reino. E como é que a gente está governando o nosso próprio reino. E aí, para os amantes do tarô, a gente pode olhar para a carta 7, por exemplo, e perceber se a gente está domando os nossos próprios cavalos, se a gente está governando, se a gente está sabendo dirigir o nosso próprio reino. Mas o que eu penso a respeito dessa frase é: não dá para a gente esperar se libertar do sofrimento completamente, se iluminar completamente para que a gente possa servir a outros seres, para a gente que possa servir a vida. Aqui sou uma aprendiz, uma estudante, como qualquer um de vocês, lendo o livro, me inspirando para as minhas práticas diárias. Embora o nosso mentor sempre nos convida a falar do nosso mestre interior, eu ando na caminhada para aprender a ser uma mestra de mim mesma. Contudo, eu recorro também
a outros mentores nos momentos de dificuldade. Eu tenho meus momentos difíceis, desafiadores, assim como cada um de vocês. Então, quando a gente lê essa obra e eu tenho pedido a vocês para que assim que vocês acordarem, ainda que um áudio do outro dia não tenha chegado, logo de manhã na cama, vocês podem deitar, tirar o travesseiro da cabeça, colocar o celular para escutar apenas o áudio em modo avião e fazer uma varredura no corpo, como uma meditação que eu mandei outro dia. E enquanto observa o corpo, vai ouvindo os ensinamentos, para que aquilo possa guiar o seu dia, para que aquilo possa lhe inspirar, para que aquilo seja um primeiro pensamento. E se você tem necessidade de ouvir mais, você pode ouvir mais na própria cama e à noite, antes de dormir, você pode ouvir novamente um áudio ou alguma outra prática espiritual que você tenha. E tudo isso pode inspirar a sua noite de sono e todo o seu dia enquanto acordado. Então hoje a gente finalmente também falou sobre as 6 perfeições ou as 6 paramitas em sânscrito, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa ter essa disciplina, para que a gente possa ter essa meta no nosso caminho espiritual. E em primeiro ele fala sobre a generosidade, disciplina moral, paciência, diligência, que é a constância, né? A concentração e o conhecimento transcendente. Então, o conhecimento a gente já está aqui todos os dias, ou na maioria dos dias eu procuro postar para a gente aqui esses ensinamentos. Como tem outros que eu sei que vocês também buscam, porque fixar-se apenas nisso aqui talvez não seja suficiente, não é verdade? Então é isso, buscadores. Um bom dia e que vocês tenham um dia inspirador e que se relembre e se conecte do Buda interior.